As características da fé, por Charles Spurgeon. Sermão número 317, pregado na manhã de sábado, 27 de maio de 1860, por Charles Haddon Spurgeon, em Esterhall, Strand. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. João, capítulo 4, versículo 48. Você vai se lembrar que Lucas, em sua carta a Teófilo, fala de coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, como se houvesse uma ligação entre as suas obras e os seus ensinamentos. Na verdade, havia uma relação do tipo mais íntimo. Seus ensinamentos foram a explicação das suas obras, e suas obras confirmações de seus ensinamentos. Jesus Cristo nunca teve ocasião para dizer: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Suas palavras e suas ações estavam em perfeita harmonia umas com as outras. Você pode ter certeza de que ele era honesto no que dizia, porque o que ele fez causou essa impressão em sua mente. Além disso, você foi levado a ver que o que ele te ensinou deve ser verdade, porque ele falava com autoridade, autoridade provada e demonstrada pelos milagres que ele operava. Oh, meus irmãos em Cristo, quando nossas biografias forem escritas, afinal, Deus permita que não sejam apenas registros de nossas palavras, mas que possam ser a história de nossas palavras e ações. E que possa o bom Espírito habitar em nós para que, no final, todos possam ver que nossas ações não estiveram em conflito com as nossas palavras. Uma coisa é pregar e outra coisa é praticar. E a menos que pregação e prática caminhem juntas, o próprio pregador será condenado e sua prática poderá condenar multidões ao erro. Se você professa ser um servo de Deus, viva de acordo com sua profissão. E se você acha necessário exortar outros à virtude, cuide em dar o exemplo. Você não tem o direito de ensinar se você mesmo não aprendeu a lição que pretende ensinar aos outros. O trecho acima nos serviu como prefácio. E agora, vamos entrar no assunto. A narrativa diante de nós parece-me sugerir 3 pontos, cada um com 3 divisões. Vou observar nesta narrativa, em primeiro lugar, os 3 estágios da fé. Em segundo lugar, vou observar as 3 doenças das quais a fé está sujeita. E depois irei, em terceiro lugar, fazer 3 perguntas sobre sua fé. Para começar, então, o primeiro ponto, parece-me que temos diante de nós a fé em 3 de seus estágios. Sem dúvida, a história da fé pode, com propriedade, ser dividida justamente com mais precisão em 5 ou 6 diferentes estágios de crescimento. Mas a nossa narrativa sugere uma tríplice divisão e, portanto, a consideraremos nesta manhã. Há um homem nobre morando em Cafarnaum. Ele escuta um rumor de que um celebrado profeta e pregador segue continuamente através das cidades da Galileia e da Judéia, e é dado a entender que este poderoso pregador não se limita meramente a encantar todos os ouvintes por sua eloquência, mas ganha os corações dos homens por meio de milagres singulares que ele opera com uma confirmação de sua missão. Ele guarda essas coisas no coração, pouco se importando se lhe serviriam de algum proveito. Acontece que um certo dia seu filho adoece. Quem sabe o filho único, muito querido pelo seu pai. A doença, em vez de cessar, vai aumentando cada vez mais. A febre sopra seu hálito quente sobre a criança e parece tirar toda a umidade do seu corpo, realçando o rosado de suas bochechas. O pai consulta todos os médicos ao seu alcance. Estes olham para a criança e simplesmente o declaram sem esperança, nenhuma cura possivelmente ser operada. Essa criança está a ponto de morrer.
a seta da morte quase cravada em sua carne. Está bem próxima de penetrar seu coração. Ela não está apenas próxima da morte, mas diante da própria morte. Foi lançada pela doença sobre as flechas farpadas desse arqueiro insaciável. O pai agora se lembra das histórias que ouvia sobre as curas realizadas por Jesus de Nazaré. Há um pouco de fé em sua alma, a qual, embora pequena, é, contudo, suficiente para fazê-lo empregar todos os esforços para testar a veracidade do que ele ouviu. Jesus Cristo veio para Caná novamente. Essa cidade estava a cerca de 15 ou 20 milhas. O pai viaja com toda pressa. Ele chega ao lugar onde Jesus está. Sua fé chegou a um estágio tal que, tão longe vê o mestre, começa a clamar: Senhor, desce antes que meu filho morra. O mestre, em vez de dar-lhe uma resposta que poderia consolá-lo, o repreende pela pequenez de sua fé e diz-lhe: Se não verdes sinais e prodígios, não crereis. O homem, no entanto, dá pouca atenção à repreensão, pois há um desejo que tem absorvido todos os poderes de sua alma. Sua mente está tão sobrecarregada pela ansiedade que ele está alheio a tudo mais. Senhor, diz ele, desce antes que meu filho morra. Sua fé chegou agora em tal estágio que ele pede em oração e pede sinceramente ao Senhor que venha curar o seu filho. O mestre olha para ele com um olhar de inefável benevolência e diz-lhe: Vai, o teu filho vive. Verso 50. O pai segue o seu caminho alegremente apressado, contente, confiando numa palavra que, até agora, nenhuma evidência tinha de sua confirmação. Ele chegou agora ao segundo estágio de sua fé. Ele saiu do estágio da busca para o estágio da confiança. Ele não mais grita e implora por uma coisa que não tem. Ele confia e acredita que algo lhe foi dado, embora ele ainda não tenha o percebido. Em seu caminho para casa, os servos, apressados, o encontram alegremente. Eles dizem: O teu filho vive. Verso 51. Ele logo pergunta a que horas a febre o deixou. A resposta é dada: Ontem às 7 horas a febre o deixou. Verso 52. Então, ele chega ao terceiro estágio. Ele vai para casa e vê seu filho perfeitamente restaurado. A criança pula sobre os seus braços, cobre-o de beijos, e quando para olhar uma e outra vez se aquele era realmente o menino que estava tão abatido, pálido e doente, ele triunfa num sentido mais elevado. Sua fé passou de confiança para plena certeza, e em seguida, semelhantemente, toda a sua casa creu como ele mesmo. Acabei de dar-lhes este esboço da narrativa para que você possa ver os 3 estágios da fé. Vamos agora examinar cada um mais minuciosamente. Quando a fé começa na alma, é semelhante a um grão de mostarda. O povo de Deus não nasce gigante. Nascem como bebês. E por serem bebês na graça, sua graça está, por assim dizer, ainda na infância. A fé é como uma criança pequena. Quando Deus a dá, ou, para usar uma outra figura, não é um fogo, mas uma centelha que deve crescer, mas que é, primeiramente, alimentada e mantida viva até que se torne uma chama, tão veemente como a da fornalha de Nabucodonosor. O pobre homem na narrativa, no princípio tinha fé, mas em um grau muito reduzido. Foi em busca de fé que é o primeiro estágio da fé. Agora, note que esta busca da fé levou-o à atividade. Quando Deus concede fé, o homem não fica ocioso quanto à verdadeira religião. Ele não cruza os braços como os ímpios e se lamenta. Se eu tiver que ser salvo, salvo serei. Por isso ficarei sentado esperando. E se tiver que ser condenado, condenado serei.
Ele não é descuidado e indiferente quanto ao dever de subir ou não à casa de Deus. Ele tem buscado fé, e essa fé faz com que ele atente para os meios da graça, leva-o a procurar a palavra, leva-o para ser diligente no uso de todos os meios ordenados de bênção para a alma. Há um sermão para ouvir. Não importa que tenha que andar 5 quilômetros a pé, a busca da fé dá asas aos pés. Há uma congregação onde Deus está abençoando as almas. O homem, se entrar, provavelmente terá que ficar em pé no meio da multidão. Mas não importa. A busca pela fé lhe dá força para suportar o incômodo de sua posição. Pois, diz ele, se eu puder ao menos ouvir a palavra. Veja como ele presta atenção para não perder nenhuma sílaba. Pois, talvez, diz ele, a frase que eu perder seja aquela que eu preciso ouvir. Ele é tão sincero a ponto de estar na casa de Deus, não só algumas vezes, mas muitas vezes. Ele torna-se um dos ouvintes mais entusiasmados, o mais sério entre os que frequentam aquele lugar de culto. Buscar a fé torna um homem ativo. Mais do que isso, buscar a fé, embora seja muito fraco em algumas coisas, dá a um homem grande poder na oração. Quão sério aquele nobre. Senhor, desce antes que meu filho morra. Sim, e quando a busca da fé entra na alma, faz um homem orar. Ele não se contenta com resmungar algumas palavras quando se levanta de manhã e em seguida, meio dormindo, repete as mesmas ladainhas à noite, quando vai para a cama. Mas ele se afasta, toma 15 minutos do seu trabalho, se puder, para que possa clamar a Deus em segredo. Ele ainda não tem aquela fé que lhe permite dizer: meus pecados estão perdoados. Mas ele tem fé o suficiente para saber que Cristo pode perdoar os seus pecados. Mas ele precisa saber que seus pecados foram realmente lançados para trás por Jeová. Às vezes, este homem não se sente à vontade para orar, mas buscar a fé vai fazê-lo orar em um sótão, em um palheiro, em um poço, por detrás de uma cerca viva ou mesmo caminhando na rua. Satanás pode lançar 1000 dificuldades em seu caminho, mas buscar a fé vai levá-lo a bater na porta da misericórdia. Ora, se a fé que você recebeu ainda não lhe dá a paz, esta ainda não lhe colocou em lugar onde não há condenação, entretanto, é essa fé que está crescendo e vai chegar a esse ponto. Ela tem que ser nutrida, valorizada, exercitada, e de pequena se tornará poderosa. Buscar a fé conduzirá a um grau mais elevado de desenvolvimento. E você que bateu a porta da misericórdia entrará e será bem-vindo à mesa de Jesus. Eu gostaria que vocês ainda percebessem que a fé buscadora, no caso deste homem, não apenas o faz sentir a necessidade de orar, mas de persistir nela. Ele pediu uma vez e a única resposta que recebeu foi uma rejeição aparente. Ele não se afastou amuado, dizendo: ele me repreende. Não. Senhor, disse ele, desce antes que meu filho morra. Eu não posso contar-lhe como ele disse isso, mas eu não tenho nenhuma dúvida que foi expresso em termos comoventes, com lágrimas nos olhos, com as mãos postas com atitude de súplica. Ele parecia dizer: eu não posso deixar você partir antes de salvar meu filho. Por favor, venha. Existe alguma coisa que eu possa dizer para convencê-lo? Que o afeto de um pai seja meu melhor argumento. E se os meus lábios não são eloquentes, deixe que minhas lágrimas completem o lugar das palavras da minha língua. Desce antes que meu filho morra. E que orações poderosas, aquelas feitas pelo que estão buscando a fé. Os tenho ouvido, por vezes, suplicar a Deus com o mesmo poder que Jacó no vale de Jaboque.
viu o pecador sob a aflição da alma agarrar os pilares do portão da misericórdia e sacudi-los para lá e para cá, como se pudesse arrancá-los de suas fundações a ir embora sem ser recebido. Já o vi puxar, se esforçar, lutar e combater, ao invés de não entrar no reino dos céus, pois sabia que o reino dos céus sofria violência, e os violentos o tomariam pela força. Não é à toa que você não tenha paz, se você tem trazido diante de Deus suas orações frias. Aqueçam-nas na fornalha do desejo, ou não pensem que vão queimar enquanto elevam-se para cima, para o céu. Vocês que se limitam a dizer, na forma fria da ortodoxia, Deus, se propício a mim, pecador, nunca vou encontrar misericórdia. É o homem que chora na ardente angústia da emoção sincera. Deus, se propício a mim, pecador, salva-me ou pereço, que tem sua súplica atendida. É ele que concentra sua alma em cada palavra e emprega a violência do seu ser em cada frase, que abre seu caminho através das portas do céu. Buscará fé, pois quando uma vez esta é dada, pode levar um homem a fazer isso. Sem dúvida, há alguns aqui que já foram tão longe. Pensei ter visto lágrimas saindo de muitos olhos que foram enxugados muito depressa, mas pude vê-lo como um indício de que alguns disseram em suas almas: sim, eu sei o significado disso e eu confio que foi Deus quem me trouxe tão longe. Devo dizer uma palavra com respeito à fraqueza desta fé buscadora. Ela pode fazer muito, mas comete muitos erros. A falha da fé que busca é que ela sabe muito pouco, pois você vai observar que este pobre homem disse: Senhor, desce. Bem, mas ele não precisa descer. O Senhor pode operar o milagre sem descer, mas o nosso pobre amigo pensava que o mestre não poderia salvar seu filho a não ser que viesse e olhasse para ele e colocasse a mão sobre ele e se ajoelhasse, talvez sobre ele, como fez Elias. Ah, venha, desça, disse. Assim é com você. Você tem ditado para Deus como ele deve te salvar. Você quer que ele lhe envie algumas convicções terríveis e em seguida você pensa que poderia crer. Ou então, você quer ter um sonho ou uma visão, ou ouvir uma voz falando com você, dizendo: Filho, os teus pecados estão perdoados. Isso é culpa sua, você sabe. Sua fé buscadora é forte o suficiente para fazer você orar, mas não é forte o suficiente para expulsar da mente suas próprias fantasias tolas. Você precisa ver sinais e maravilhas, ou então você não vai crer. Ó nobre, se Jesus opta por falar a palavra e seu filho estar curado, você ainda vai suplicar que ele desça? Ó, diz o nobre, eu nunca pensei nisso. E assim, pobre pecador, se Jesus opta por dar-lhe a paz esta manhã, neste lugar, você vai insistir em passar um mês sob o chicote da lei? Se enquanto sai por essas portas, você estiver capacitado a simplesmente a confiar em Cristo e assim encontrar a paz, não será tão boa a salvação como se você tivesse que passar pelo fogo e pela água e todos os seus pecados estivessem sobre sua cabeça? Aqui então está a fraqueza da vossa fé. No entanto, há muito mais excelência nela, porque faz com que você ore. Há alguma culpa nela, porque faz você imprudentemente prescrever ao Todo-Poderoso como ele deve te abençoar. Faz com que você, de fato, impugne sua soberania e leva você ignorantemente a ditar-lhe de que forma a bênção prometida virá. Passaremos agora para o segundo estágio da fé. O mestre estendeu a mão e disse: Vai, teu filho vive. Você vê o rosto deste nobre? Aquelas rugas que pareceram suavizadas por um momento desapareceram. Aqueles olhos estão cheios de lágrimas, mas são de outro tipo agora.
são lágrimas de alegria. Ele bate as mãos, se retira em silêncio, com o coração quase estourando de gratidão, toda sua alma cheia de confiança. Por que você está tão feliz, Senhor? Porque meu filho está curado, diz ele. Não, mas você não o viu curado. Mas meu Senhor disse que o seria e eu acredito nele. Mas pode ser que quando você chegar em casa, descubra que sua fé é ilusória e seu filho um cadáver. Não, ele diz, eu acredito naquele homem. Uma vez eu acreditei nele e o procurei. Agora eu acredito nele e o encontrei. Mas você não tem qualquer evidência de que seu filho está curado. Não, ele diz, eu não preciso. A simples palavra do divino profeta é o suficiente para mim. Ele falou e eu sei que é verdade. Ele me disse para seguir meu caminho. Meu filho vive. Sigo o meu caminho e estou em paz e sossegado. Agora, observe, quando a sua fé chega ao segundo estágio no qual você será capaz de tomar a Cristo em sua palavra, então você começará a conhecer a felicidade de crer, e então sua fé salvará a sua alma. Receba a Cristo e sua palavra, pobre pecador. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Mas, diz alguém, eu não sinto nenhuma evidência. Creia a si mesmo. Mas, diz outro, eu não sinto nenhuma alegria em meu coração. Creia, ainda que seu coração continue tão sombrio, essa alegria virá depois. É uma fé heróica aquela que crê em Cristo, mesmo em meio a 1000 contradições. Quando o Senhor dá-lhe a fé, você pode dizer, eu não consulto carne e sangue. Aquele que me disse, creia e seja salvo, deu-me graça para eu crer e eu, por isso, estou confiando de que estou salvo. Quando eu lancei minha alma para afundar ou nadar sobre o amor, sangue e poder de Cristo, embora a consciência não dê nenhum testemunho à minha alma, embora a dúvida e o medo me atormentem, ainda assim vou honrar meu Mestre, crendo em sua palavra, embora os sentimentos sejam contraditórios, embora a razão se rebele e os sentidos ousem mentir. Oh, é uma coisa honrosa quando um homem tem um seguidor e esse seguidor acredita nele implicitamente. O homem propõe um parecer que está em contradição com a opinião recebida do universo. Ele se levanta e aborda as pessoas, e elas assobiam e o desprezam. Mas esse homem tem um discípulo que diz, eu acredito no meu mestre. O que ele disse, eu acredito que é verdade. Há algo nobre no homem que recebe tal homenagem. Ele parece dizer, agora eu sou um mestre de um coração, pelo menos. E quando você, a despeito de tudo o que é conflitante, mantém-se em Cristo e acredita em suas palavras, você faz a ele maior homenagem do que o querubim e o serafim diante do trono. Atreve-se a crer, confia em Cristo, eu digo, e você será salvo. Nesse estágio da fé é que um homem começa a desfrutar de tranquilidade e paz de espírito. Eu não estou muito certo quanto ao número de milhas entre Caná e Cafarnaum, mas vários excelentes expositores dizem que são 15, talvez 20. Suponho que as milhas podem ter sido alteradas em seu comprimento recentemente. Não é necessário, no entanto, que este bom homem tenha demorado a chegar em casa e encontrar seu filho. Foi na 7ª hora que o mestre disse, teu filho vive. É evidente, a partir desse texto, que ele não encontrou seus servos até o dia seguinte, porque eles disseram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. O que você conclui disso? Por que tirar esta interferência, o nobre tinha tanta certeza de que seu filho estava vivo e bem, que ele não teve tanta pressa para chegar. Ele não foi para casa imediatamente, embora ele tivesse tempo para consultar outro médico, se Cristo não tivesse tido sucesso.
Mas ele seguiu seu caminho sem pressa e com calma, confiante na verdade do que Jesus lhe tinha dito. Bem, diz um velho pai da igreja, aquele que crê não tem pressa. Neste caso, isso era verdade. O homem demorou o tempo necessário. Ele levou 12 horas ou mais até chegar em casa. Provavelmente viajou 15 milhas. Aquele que tomou a palavra de Cristo como base da sua esperança está firmado em uma rocha, enquanto o restante do terreno é de areia movediça. Meus irmãos e irmãs, alguns de vocês chegaram a este estágio. Vocês agora estão recebendo a Cristo em sua palavra. Não deve demorar até que cheguem ao terceiro e melhor estágio da fé. Mas ainda que tenha que demorar e continuar aqui, acredite no seu Senhor e Mestre, confie nele. Se ele não levá-lo à sua casa de banquete, confie nele. Não, se ele o trancar no castelo ou no calabouço, ainda confie nele. Diga, ainda que ele me mate, ainda assim eu confio nele. Se ele deixar as flechas da aflição cravarem em sua carne, confie nele ainda. Se ele o quebrar em pedaços com a mão direita, ainda assim confie nele, e em pouco tempo sua justiça virá como a luz e sua glória como uma lâmpada que ilumina. Devemos agora nos apressar para o terceiro e melhor estágio da fé. Os servos encontraram um nobre, seu filho está curado. Ele chega à casa, abraça seu filho e o vê perfeitamente restaurado. E agora, diz a narrativa, e creu ele e toda a sua casa. Verso 53. E, no entanto, você deve ter notado que o verso 50 diz que ele creu. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Agora, alguns expositores têm ficado muito intrigados, pois eles não sabem quando esse homem creu. O bom Calvino diz, e suas observações são sempre excelentes, eu não hesito em dizer que Calvino é o maior expositor que já pensou em tornar clara a palavra de Deus. Em seu comentário, tenho muitas vezes encontrado cortando suas próprias institutas em pedaços, não tentando dar a uma mensagem um sentido calvinista, mas sempre tentando interpretar a palavra de Deus como ela é. Calvino diz que este homem tinha, em primeiro lugar, apenas uma fé que se baseou em algo sobre Cristo. Ele acreditava na palavra que Cristo havia falado. Depois disso, ele teve uma fé que tomou Cristo para sua alma, para tornar-se seu discípulo e confiar nele como o Messias. Acho que não estou errado em usar isso como uma ilustração de fé em seu estado mais elevado. Ele encontrou o seu filho curado na mesma hora em que Jesus disse que ele deveria ser. E agora, diz ele, eu creio. Ou seja, ele creu com plena certeza de fé. Sua mente estava tão livre de todas as suas dúvidas. Ele creu em Jesus de Nazaré como o Cristo de Deus. Ele era um profeta enviado por Deus e dúvidas e receios já não ocupavam sua alma. Eu conheço muitas pobres criaturas que querem chegar a este estado, mas eles querem chegar lá antes do tempo. Eles são como um homem que quer subir uma escada sem passar pelos primeiros degraus. Dizem, se eu tivesse a plena certeza da fé, então eu creria que sou um filho de Deus. Não, creia, confia na palavra de Deus, e então você chegará a sentir em sua alma o testemunho do Espírito de que você nasceu de Deus. A certeza é uma flor. Você deve, primeiramente, plantar o bulbo. O despido é aparentemente impróprio bulbo da fé. Plante-o em grão e você terá a flor logo em seguida. A semente ressequida de uma pequena fé brota, e então você tem o milho maduro na espiga da plena certeza da fé. Mas aqui, quero que perceba, é dito que quando este homem chegou à plena certeza de fé,
a sua casa creu também. Há um texto muitas vezes citado, e eu penso que ainda não o ouvi sendo citado corretamente. Por falar nisso, tem algumas pessoas que não conhecem nada dos autores, além do que já ouviram falar, e alguns que não conhecem nada da Bíblia, além do que já ouviram também. Agora, eis o texto: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. O que é que as 5 últimas palavras têm feito, que deveriam ser omitidas? Tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Essas 5 palavras parecem-me ser tão preciosas quanto as primeiras. Creia e serás salvo, tu e a tua casa. Será que a fé do pai salvará a família? Sim. Não. Sim, é verdade, em alguns aspectos. Ou seja, esta fé do pai fez com que ele ore por sua família e Deus ouve a sua oração e a família é salva. Não. A fé do pai não pode ser um substituto para a fé dos filhos. Eles precisam crer também. E ambos os sentidos da palavra eu digo sim ou não. Quando o homem crê, há esperança de que seus filhos serão salvos. Não, não é uma promessa. E o pai não deve ficar satisfeito até ver todos os seus filhos salvos. Se ele não faz assim, é porque ainda não creu corretamente. Há muitos homens cuja crença só aproveita a si mesmos. Eu gosto, se eu tiver uma promessa, de acreditar que ela será muito grande, porque a minha fé não deve ser tão grande quanto a promessa? Ora, então vejamos, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu tenho clamado a Deus por meus pequenos, quando vou diante de Deus em oração. Posso implorar: Senhor, eu creio, e tu dissestes que eu seria salvo e minha casa. Tu me salvastes, mas não terás cumprido a tua promessa até salvares a minha casa também. Eu sei que às vezes pensam que nós, que acreditamos que o batismo infantil é uma heresia, pois nenhum único texto da Escritura lhe dá sequer um apoio inferencial. Negligenciamos nossas crianças, mas poderia haver maior calúnia? Porquanto, ao invés disso, pensamos que estamos prestando às nossas crianças o maior serviço que podemos, a saber, ensinando-lhes que eles não são membros da Igreja de Cristo, que eles não são feitos cristãos simplesmente porque foram batizados, que eles devem ser nascidos de novo e que esse novo nascimento deve ser consciente. Não é uma coisa que podemos fazer por eles em sua infância, enquanto ainda são bebês, através da aspersão de um punhado de água em seus rostos. Achamos que eles estão muito mais propensos a serem convertidos do que aqueles que são educados na noção ilusória, que são ensinados segundo a expressão do catecismo da Igreja Anglicana, uma expressão perversa, blasfema e falsa. No meu batismo, fui um membro de Cristo, um filho de Deus, um herdeiro do reino dos céus. O Papa de Roma nunca proferiu uma sentença mais profana do que essa. Nunca disse uma sílaba mais contraditória contra todo o teor da palavra de Deus. As crianças não são salvas pelo batismo, nem os adultos, nem ninguém. Aquele que crê será salvo, e aquele que crer e for batizado será salvo. Mas o batismo não vem antes da fé, nem ajuda, nem complementa a salvação, pois a salvação é uma obra da graça, baseada na fé, e somente na fé, batizada ou não, se você não crê, está perdido. Mas o não batizado, se crer, está salvo.